Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, por mais esta rica e feliz oportunidade. Que Deus vos abençoe nesse lado, que a sua misericórdia divina nos possa alcançar neste momento, neste instante, nos nossos lares, nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas. E hoje é dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos agradecer a presença majestosa de Nossa Mãe Celestial, Mãe de Jesus Divino e Amado Mestre, na nossa vida, no nosso coração, nos nossos lares, nas nossas jornadas e caminhadas, para podermos caminhar com paz, serenidade, também poder abraçar a doutrina do Mestre Jesus, o amor, a humildade, a tolerância, o encantamento de Deus Pai Todo-Poderoso, essa bondade intransigente dos nossos mentores que nos transmitem a toda a hora, a todo momento, a todo instante. Então, meus irmãos, vamos abrir as portas dos nossos corações, dos nossos lares, a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, Nossa Mãe Celestial, para que ela possa abraçar, para que ela possa iluminar os nossos lares. Os nossos lares com o seu manto sagrado. Os nossos lares poderão ser simples, poderão ser modestas, poderemos ter poucos cômodos, poderemos ter um simples banheiro, um simples corredor, não ter, enfim, mas Nossa Senhora, quando chega perto de nós, não vem procurar o que nós temos físico, mas sim o que nós temos no nosso interior. Desta forma, nós poderemos fazer a diferença, a grande diferença. Então, vamos abraçar hoje este encanto de Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Maria, Mãe de Jesus, para de seguida falar sobre os espíritos e as suas influências nas vivências cotidianas do ser físico, nossas, não é? Graças a Deus. Então, graças a Deus, meus irmãos, por mais esta oportunidade de poder estar aqui nesta condição. Então, para dar seguimento, então os espíritos e as suas influências cotidianas na nossa vida. Muitos seres físicos acreditam que vivemos sozinhos nesta sociedade. Não creem, inclusivamente, na existência de espíritos e atribuem estas crenças a pessoas ignorantes, fanáticas. Outros acreditam que espíritos não existem e não fazem o menor sentido acreditar em sua existência. Muitos o fazem para atribuir a outrem as suas decisões equivocadas e as suas atitudes desprovidas de sentido. Neste caso, a crença em sua existência serve como um verdadeiro instrumento para terceirizar decisões equivocadas que todos tomamos no cotidiano, no nosso dia-a-dia, na nossa vida. Os seres humanos sempre acreditaram na existência de uma força maior, ou pelo menos uma grande quantidade, um Deus ou uma divindade qualquer, uma força superior. Este Todo-Poderoso pode ser descrito como uma entidade omnipresente, omniconsciente, omnipotente, cabendo a cada indivíduo aceitar e louvar a sua existência e os seus poderes, temendo para que não fosse vítima da sua ira ou da sua agressão. Esta força era descrita como severa e todos deveriam temê-la sob pena de ser punido de forma exemplar e autoritária. A doutrina dos espíritos, como todos nós sabemos, codificada em 1857 pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisart Rivail, nos mostra uma realidade bastante diferente. As suas
revelações nos mostraram a existência de mundos que se interligam diretamente. Logo, somos espíritos que nos revezamos em locais da existência humana. No momento estamos encarnados e presos a um corpo material, ou estamos livres e vivendo como espíritos. Todas estas vivências e experiências existem para que nós alcancemos o progresso e o desenvolvimento enquanto seres humanos, enquanto seres físicos encarnados. Quando encarnados trazemos as limitações da matéria, porque estamos presos, inclusive no mundo material, e temos as nossas potencialidades reduzidas. Neste momento, devemos nos asseverar de que estas limitações são provisórias e servem como instrumento de depuração e de reequilíbrio para que nós construamos valores morais e espirituais emergenciais para o nosso progresso, o nosso desenvolvimento como espíritos eternos e imortais. Nos escritos que nos foram enviados nas transmissões pelos espíritos, os indivíduos encarnados estão em convivência contínua com os irmãos desencarnados. Estes últimos estão mais próximos dos encarnados do que nós imaginamos, porque somos por eles sempre influenciados e muitas vezes somos por eles controlados, dominados, gerando verdadeiros desajustes e desequilíbrios espirituais, emocionais, psicológicos. Então, logo, os ensinamentos espíritas eram revolucionários e rompiam com as tradições antigas e arraigadas na sociedade às influências de seres desencarnados, que geravam grandes constrangimentos para movimentos religiosos tradicionais que, na maioria das vezes, desacreditavam na existência de espíritos. Muitas religiões importantes defendiam a tese de que, ao morrer, o indivíduo esperaria pela grande assembleia, pelo grande tribunal, onde seríamos julgados pelos nossos gestos e os nossos comportamentos. Se condenados, seríamos conduzidos para o exílio eterno e, se absolvidos e levados nos padrões do desenvolvimento, então, nesta concepção, muitas perguntas ficavam sem resposta. Afinal, o destino de todos ainda era uma grande incógnita e deveríamos acreditar no poder de Deus e na intervenção desta entidade na vida e nos rumos de cada um de nós. Aqui vale indagar, perguntar e buscar respostas. Eram vistos como atitudes de indivíduos de pouca fé, cujas indagações eram mal vistas pelas entidades superiores. Deveríamos acreditar cegamente nos conhecimentos e crenças da religião. Perseguições é a nova doutrina. Foram motivadas pelos ensinamentos trazidos, pelo estímulo ao conhecimento, ao estudo e à sua reflexão. O Espiritismo, trazidos pelo estímulo ao conhecimento e ao estudo e à reflexão, o Espiritismo estava centrado na leitura,
nas discussões salutares e na busca constante pela verdade e na defesa intransigente da ciência que motivaram o codificador a defender a tese, sabem mais, afinal, se a doutrina defender ideias e a ciência mostrar que estas ideias são equivocadas, aceite as explicações da ciência. Depois dos avanços e desafios trazidos pela revolução industrial, pela urbanização, pelo incremento da tecnologia e por muitas e muitas teorias que abarcavam várias áreas da ciência e do conhecimento humano, o mundo sentia e sentiu uma grande necessidade de um conjunto de ideias e pensamentos religiosos para poder estimular a compreensão da sociedade e da revolução dos seres humanos. Neste momento surge a chamada terceira revelação. A codificação do Espiritismo mostra para a sociedade que vivemos no mundo material, mas somos espíritos. Estagiamos na matéria e voltaremos ao mundo espiritual. E nesta alternância somos estimulados ao progresso intelectual, moral, espiritual e psicológico. Sem estes avanços, continuaremos com certeza fazendo estágios no mundo material que deve ser visto como uma verdadeira escola, cujos conhecimentos são fundamentais para o nosso progresso e desenvolvimento. Inclusive, o século XIX pode ser descrito como um período de grandes descobertas e grandes conhecimentos. As novidades trazidas pelo mundo espiritual nos ajudam a compreender que muitos dos nossos pensamentos, muito das nossas descobertas e muitas das nossas ideias não são verdadeiramente nossas. São inspirações que nos são trazidas por espíritos em condições mais avançadas no desenvolvimento. São espíritos mais avançados no amor. São espíritos mais avançados na solidariedade. São espíritos irmãos que nutrem empatia e nos auxiliam em nosso progresso, mesmo sabendo que muitos dos aplausos serão canalizados para os encarnados. A atuação dos espíritos superiores está atrelada a uma boa conduta dos indivíduos quando atraímos boas energias, quando nós oramos com fervor, quando fazemos o bem, quando desenvolvemos a nossa empatia, quando desenvolvemos a nossa solidariedade, quando fazemos a caridade, quando emitimos bons pensamentos e cultivamos bons valores morais. Desta forma, sentimos a presença destes nossos irmãos do mundo etérico em nossa vida, no nosso cotidiano. Estes irmãos, meus irmãos, salve Deus, nos inspiram, nos auxiliam, nos protegem, além de nos amparar em momentos de medos, porque todos nós temos os nossos medos. E nas nossas incertezas, como nos momentos em que vivemos na Idade Média, a doutrina dos espíritos vem nos mostrar que nossas atitudes cotidianas vão definir os rumos e os caminhos que vamos seguir num futuro imediato. Mostra-nos ainda que muitas vezes somos conduzidos a novas encarnações
com variados desajustes físicos, emocionais ou sensoriais. Estes devem ser encarados não como uma punição de Deus, mas como um progresso, um processo educativo, porque muitos cidadãos teimam em acreditar que se trata de uma punição e com esta visão acabam se descontentando com Deus, se afastando da religião e se transformando em pessoas descrentes. A doutrina, a nossa condição, nos mostra que tudo deve ser visto como um processo de reeducação espiritual. Estas nossas limitações tendem a auxiliar estes irmãos num processo de autorreflexão, gerando uma depuração espiritual que abre espaço para um maior entendimento de como são regidas as leis de Deus. Quando nós as afrontamos, nós com certeza somos levados a uma reparação, e quando nós as aceitamos e as desenvolvemos, somos inspirados e conduzidos a novas experiências de progresso e desenvolvimento. A doutrina dos espíritos, meus irmãos, salva Deus, assusta muitas pessoas, assusta muita gente e inclusive angaria inúmeros detratores, pessoas que não acreditam, e até inimigos declarados. Muitas pessoas se esquivam, fogem, se resguardam das reflexões espirituais, pois se assustam, não é? Pois é, se assustam com as suas mazelas espirituais interiores, temem uma reflexão mais íntima, porque na realidade não querem descobrir situações de desequilíbrios de vidas passadas, não é? Muitos querem se ver como heróis, mocinhas, príncipes ou rainhas, mas na verdade são indigentes espirituais. Suas vivências anteriores de encarnações progressivas revelam situações muitas vezes degradantes de corrupção, de detração, de atentados contra a honra alheia, contra o próximo, de maldades verdadeiras, de violências, de desrespeitos. Estas experiências explicam as condições lastimáveis que vivem na contemporaneidade, as suas dificuldades e medos cultivados intimamente. Salve Deus! Muitos acreditam que ao fugir desta situação progressa degradante, que estão tomando as melhores atitudes e agindo de forma correta. Então, neste momento, meus irmãos, minhas irmãs, é importante destacar que o nosso passado de cada indivíduo é marcado por inúmeros equívocos e constrangimentos. Todos nós temos que nos vergar de nós mesmos, cometemos muitos erros, todos passamos por momentos de desajustes e de desequilíbrios, todos cultivamos vícios variados, todos desejamos o mal alheio e trabalhamos para que este mal se efetivasse. Então esta história progressa.
todos temos em comum e não devemos nos esconder desta nossa realidade dolorosa e lastimável, porque é nossa, é de cada um. Se tivermos um passado com tantos descaminhos, devemos compreender que todos estamos condenados a um futuro glorioso, desde que nos encaremos como seres humanos e deixemos de lado as atitudes mesquinhas, deixemos de lado as nossas atitudes equivocadas e nos amparemos na convicção de que temos todos as condições de construir um futuro promissor e centrado nos ideais e nos conhecimentos que nos são mostrados pelo Espiritismo, por esses espíritos. Algumas obras, inclusive, nos mostram experiências assustadoras de espíritos que se compraziam no mal, na degradação, na violência cotidiana. Espíritos, ora atraídos pelos adornos do mal e do desajuste, são entidades, salve Deus, meus irmãos, que vitimaram inúmeros seres físicos, geraram dores das mais violentas possíveis e que depois de experiências reparadoras conseguiram inclusive se fortalecer e se transformaram em verdadeiros agentes do amor e da solidariedade. Irmãos que aceitaram o seu passado de dificuldades e de desequilíbrios e compreenderam que não poderiam alterar o passado, mas que, com certeza, conseguiriam construir um novo futuro, como inclusivamente nos escreveu, nos afirmou o médium, o nosso saudoso Chico Xavier, no livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier e editado pelo espírito André Luiz. Acompanhamos a trajetória das famílias Torres e Nogueira, entrelaçadas em um novelo de degradação sexual, fragilizadas morais e desequilíbrios emocionais, e percebemos o quanto espíritos desencarnados influenciam na vida das pessoas que se encontram no corpo material. Nesta obra, acompanhamos o irmão Moreira canalizando o seu poder espiritual para comandar a vida de Cláudio Nogueira e influenciá-lo em decisões equivocadas, porque os espíritos estão presentes em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. O esquecimento dos valores morais está gerando graves constrangimentos para o ser humano na sociedade contemporânea. A degradação do meio ambiente, o incremento do poder e da influência do dinheiro e dos valores materiais, o crescimento acelerado da desigualdade e da pobreza, o xenofobismo, as guerras, a violência entre países e dentro, inclusive, das próprias nações, dentro, inclusive, das próprias doutrinas, todas estas situações estão conduzindo a coletividade a uma intensa destruição e a grandes extremos. A perda dos valores centrados na solidariedade, na ética e no amor podem conduzir a humanidade a situações de desesperança e sofrimentos, retomar os vínculos com a espiritualidade, ouvir as inspirações dos bons espíritos.
e, inclusivamente, se deixar conduzir por energias saudáveis e edificantes. São medidas emergenciais que todos os indivíduos devem cultivar para que o mundo volte a ser um espaço de crescimento e desenvolvimento coletivo. A doutrina dos espíritos, meus irmãos, não é a doutrina dos homens, é a doutrina dos espíritos. Foi trazida para a humanidade com este objetivo. A sua missão é combater o materialismo que está fundamentado na sociedade mundial. Muitas vezes acreditamos que esta religião filosófica ou ciência, como nós a conhecemos, não está tendo êxito na sua missão, mas na verdade a transformação ela é lenta. A transformação ela está em curso. Muitos não conseguem ver, olhar, sentir os movimentos em curso, mas todos nós sabemos que o grande condutor do planeta Terra, o Mestre Jesus, diante disso percebemos que, como o condutor é competente, as coisas devem acontecer rapidamente e a melhora, com certeza, não tardará a chegar. Como nos, sempre aqui, lembrando, como nos avisou Chico Xavier, não é? Graças a Deus. Chico Xavier, a Terra será um mundo de regeneração. Exatamente. Durante, exatamente 200 anos depois da codificação da doutrina espírita. Então, o tempo está cada vez mais próximo. E cabe a cada um de nós se preparar para esta nova empreitada. Afinal, não temos mais tempo a perder com questões menores e inconscientes. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos vós eu envio um grande abraço. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima, que os nossos mentores espirituais, não é? Estes grandes espíritos da luz que habitam no mundo espiritual, no etérico, que nos acompanham, nos guardam, protegem, então que estejam junto a vós, vos protegendo, nos iluminando, nos abençoando. A todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia, uma boa semana, que nos vossos lares reine a paz, a harmonia e a tranquilidade. Aos doentes, as vossas melhoras. Aos agoniados e desesperados nos vossos lares, calma, a serenidade chegará, tá? Tranquilizem os vossos corações. Então, que Jesus, que Maria, que Deus Pai esteja convosco, que a espiritualidade nos acompanhe e nos ilumine. A todos, meus irmãos, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus e graças a Deus.